Então a gente vai falar agora da relação entre as concentrações. O que seria isso? A gente viu, né, nos resumos anteriores, os tipos de concentração que a gente trata, né, os tipos. No caso, a gente viu sobre a concentração comum, a gente viu sobre os títulos, né, a gente viu também sobre a concentração molar no resumo anterior, inclusive no grande resumo que eu fiz sobre tudo, com exceção, né, da concentração molar, vou deixar na descrição aqui o que seria referente ao resumo, né, total das concentrações e títulos. E densidade, né, inclusive. Então, nesse caso, a gente vai fazer algumas relações, o que vai ajudar, né, no caso, a agilizar o processo de cálculo. A gente vai ver três, né, relações que a gente pode fazer. Uma vai ser geral, mas as duas principais, né, para conseguir chegar na terceira. Então, no caso, a gente vai ver primeiramente a concentração comum. A concentração comum a gente viu que é a massa do soluto sobre o volume da solução. Então a gente tem aqui, né, no canto que C igual a M do soluto sobre volume da solução. A gente também viu o que seria o título em massa, né, que seria a porcentagem, né, a porcentagem em massa de uma certa concentração, e a gente viu que é a massa do soluto sobre a massa da solução, né, massa por massa. Então, o que a gente consegue deduzir quanto a isso? Se a gente ver aqui, nos dois casos a gente tem massa do soluto. E matematicamente, a gente pode, como é uma equação, a gente pode conseguir, a gente pode, né, no caso, colocar essa massa de solução multiplicando aqui, né, no caso. A gente pode fazer isso porque está dividindo, a gente passa para o outro lado multiplicando. E nisso a gente tem essa relação, que a massa do soluto é igual ao título em massa vezes a massa da solução. Então, como isso daqui é uma igualdade, como a gente viu no resumo anterior, a gente consegue substituir todo esse termo aqui em cima, né? Então, quando a gente substitui essa massa do soluto por título em massa vezes massa da solução, a gente tem a seguinte relação, que a concentração é título em massa vezes a massa da solução sobre o volume da solução. Mas a gente viu que massa sobre massa da solução vezes volume da solução, isso é igual a densidade. Então a gente pode substituir essa parte aqui da equação por D de densidade. Então nesse caso a gente chega na nossa primeira relação, que a gente vai ter então que concentração é igual ao título em massa, né, que vai estar aqui ainda vai estar ali multiplicando, porque ele não foi substituído. Já a gente vai tirar, então, a massa da solução e volume da solução e colocar o D de densidade. Então, a gente fica com concentração igual a título em massa vezes a densidade. Então, a gente tem a nossa primeira relação já escrita. A segunda relação que a gente vai ver é referente à concentração comum e à concentração molar que eu resumi, né, resumi no resumo passado, né? Meio redundante. Mas, no caso, eu fiz no resumo passado, eu falei sobre a concentração molar. Então, a gente viu, né, que concentração molar é o quê? É a massa do soluto sobre o produto entre a massa molar e o volume da solução. Então, nesse caso, a massa molar do soluto, né, e o volume da solução. Então, nesse caso, a gente vê o seguinte, que você pode perceber que aqui em cima a gente tem massa de soluto sobre volume de solução. Olha só, concentração é massa de soluto vezes sobre o volume da solução. Então a gente novamente faz a substituição aqui em cima, né? A gente substitui, e como essa massa molar está aqui embaixo, né? A gente deixa ela ainda aqui embaixo. Então a gente vai ter que a concentração molar vai ser igual à concentração comum sobre a massa molar. Então, nesse caso, olha só que interessante, a gente passa para lá a massa molar. Então, a gente vai ter que concentração comum é igual a massa, é igual a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Então, nesse caso, a gente tem a segunda relação, né? Tá falhando a minha caneta. Tudo bem, eu tenho outra aqui. Ok, a gente tem, então, essas duas relações, né? No caso, a gente acabou de ver as duas, mas a gente consegue fazer uma relação entre as duas. Essas duas aqui, a gente joga ela tudo no mesmo pacote. E por que a gente faz isso? Para decorar, né? Se for para decorar, decore apenas uma, né? Equação, uma relação. Então, nesse caso, a gente viu o quê? A gente viu que a massa, a concentração molar vezes a massa molar, esse vezes esse, é igual à concentração comum. Então já está aqui, ó, a gente tem a igualdade aqui. Só que a gente viu que a concentração comum
é igual ao título em massa vezes a densidade. Então, veja que as três estão entre uma igualdade. Mas aí você me pergunta, o que diabos é esse μ ali? Isso é um fator de conversão. A gente utiliza ele justamente porque a gente está tratando com conversões de unidade. Então, a gente vai precisar dele para fazer as conversões de milímetro em litro e tudo mais. E isso é muito importante, né? Não pode esquecer do fator de conversão, que ele vai estar ali. Então, se a gente vê, né? Se a gente faz a relação... a gente faz a análise dimensional, a gente vê que está tudo correto, né? Fazendo a análise dimensional de todos aqui, a gente vê que está correto, então está tudo certo. Então, aqui a gente tem a nossa terceira relação. Então, a gente vê que a gente consegue fazer conexões entre todos os resumos que eu fiz, mas o mais importante é que existe uma relação direta entre todas as concentrações. Isso prova, né, no caso, que existe sempre um fator matemático em cima desse trabalho, né, em cima desses estudos. Então a gente provou matematicamente que tudo tem uma relação. Então a minha dica é, se for para decorar as relações, decorar isso daqui, porque daí no caso você já vai estar englobando todas as relações possíveis entre esses tipos de concentração.